Bem-vindo a mais um Desabafo. E o tema de hoje vai ser o Manifesto dos Intelectuais, entre aspas, né? O melhor termo seria Manifesto dos Perfeitos Idiotas Latino-Americanos. Em homenagem a esse excelente livro, famoso, né, que tem entre um de seus autores, Álvaro Vargas Llosa, que é filho do recém-prêmio Nobel Mário Vargas Llosa, que inclusive assinou o prefácio do A Volta do Idiota, dos mesmos três autores, que 10 anos depois perceberam o quanto ainda era predominante no continente a presença desses idiotas, né, desses intelectuais que defendem Che Guevara, Fidel Castro, essas peças de museu, enfim, e escreveram então esse livro com um prefácio de Mário Vargas Llosa, que inclusive deu uma excelente entrevista nas páginas amarelas da revista Veja da última semana, explicando exatamente por que há essa predominância da esquerda entre os intelectuais, né? Ele explica como é preocupante isso e como é complicado, como exige coragem de um escritor, por exemplo, ir contra a dita esquerda, porque a esquerda perdeu em tudo que é campo, né? Principalmente economia, tudo que teve que mostrar resultados concretos, a esquerda perdeu. Agora, ela venceu em uma única área e é preciso tirar o chapéu para eles nesse aspecto. Qual é a área? Cultural. O departamento de marketing desse pessoal é muito bom. Então eles monopolizaram as virtudes a ponto de hoje ser praticamente sinônimo no imaginário popular socialista de altruísta, né? De pessoa preocupada com a pobreza, com os pobres e com a justiça social, né? Essas palavras mágicas que até hoje conquistam muitos seguidores através das emoções, né? E não nada pela razão. Enfim, esse manifesto dos intelectuais em defesa da campanha de Dilma, né, o manifesto pró-Dilma, os mesmos idiotas de sempre, né? Emir Sader, Frei Beto, Maria de Conceição Tavares, Fernando Moraes, né, autor de livro aí em homenagem a Cuba, Oscar Niemeyer, né, que vive defendendo aí durante um século, mais de um século de hipocrisia, vive defendendo então o regime cubano até hoje, e Chico Buarque de Holanda, né, encabeçando a lista dos perfeitos idiotas latino-americanos, fazendo esse manifesto, então, e como bem disse Guilherme Fiuza, né, não poderia ser um manifesto realista, né, senão seria muito pequeno burguês, como eles mesmos gostariam de dizer, em prol o quê? Da manutenção do status quo, do PMDB e do seu fisiologismo, do direito da estatal poder ser apropriada pelo partido e usada pelo seu presidente para a campanha eleitoral. Seria um manifesto muito pobre, né, de emoção. Então, é claro, o manifesto está envolto de uma retórica quase escatológica, né? Vamos salvar a nação desses golpistas, né? Não sei onde eles veem tanto golpistas, né? Talvez se olhassem no espelho teriam uma visão um pouco mais nítida de onde vem o potencial golpe, né? Mas enfim, o manifesto envolto nessa retórica messiânica, né, de manter os rumos de salvação do país, né, como se de fato fosse isso que representasse a eleição da senhora Dilma Rousseff. Então, assim, é realmente revoltante, é preciso de muito engove para digerir esses nossos intelectuais, né, que são os mesmos de sempre, como eu já disse. E não dá para não citar, para finalizar aqui, a Roberto Campos, né, que foi quem melhor, talvez, diagnosticou essa turma. Né? E Roberto Campos dizia que nossa esquerda brasileira ela não gosta dos pobres. Né? Os pobres são chatos, eles não fazem greve porque não tem estabilidade de emprego público, eles não pagam contribuição para a CUT, para as máfias sindicais, eles não fazem nada disso, eles são chatos. Né? A esquerda brasileira gosta mesmo dos funsas, dos funcionários públicos que têm tantas regalias, tantos benefícios, tantos privilégios, e esses sim podem se dedicar quase que integralmente à causa, então, de lutar o quê? Para manter as mamatas de sempre, para fazer manifesto virulento e violento contra privatizações que foram essenciais para o país. Basta lembrar do progresso na área de telecomunicações, para citar um exemplo, temos vários outros, né? Embraer, Vale, toda a área siderúrgica, vários exemplos de sucesso na privatização, que essa turminha estava sempre lá disposta a ficar o dia inteiro fazendo campanha com faixas, com pedras, eventualmente, para atacar em policial, para invadir
a Bolsa de Valores. Quer dizer, a esquerda brasileira gosta mesmo dos funsas, não é dos pobres, né? É a famosa filosofia da miséria, e não a miséria da filosofia, como dizia Marx, né? Na verdade, esse pessoal, eles não gostam dos pobres, eles gostam da miséria, porque como a miséria é útil para eles, é um terreno fértil para eles venderem, né, essas utopias fracassadas que servem no fundo e na prática para simbiose entre intelectuais e governantes. E vale lembrar também que esse pessoal é tão mitomaníaco, né? Simula foto de presença de Dilma em manifesto que ela não participou, forja currículo com mestrado que ela não fez. Esse pessoal é mitomaníaco. Então não podia deixar de ter, claro, uma fraude nesse manifesto. E qual foi? A presença entre os ilustres signatários do manifesto do nome do cineasta José Padilha. Claro, quiseram pegar uma casquinha aí no sucesso estrondoso de Tropa de Elite, e teve então que vir o cineasta público falar, usando inclusive o libertário Henry David Thoreau, que não faz parte de nenhuma agremiação, de nenhum partido, e não assinou coisa nenhuma em defesa de candidato algum. Então, até isso, essa corja fez para tentar ver se dá uma vitaminada aí na campanha da Dilma, porque o pessoal tá assustado, né? E o motivo é óbvio. Já imaginou perderem tantas tetas, tantas boquinhas que eles acumularam nesses últimos 8 anos de desgoverno Lula? Quer dizer, é para arrepiar qualquer um desses vagabundos que não tem muito onde cair morto e não tem muito o que fazer oferecendo valor, de fato, no mercado de trabalho, né? Então depende sempre desse acordo aí entre governo e intelectuais, né, para poder ter as suas boquinhas, preservar as estatais, preservar os sindicatos mafiosos, preservar todos esses privilégios concentrados durante o governo Lula, né? Então o pessoal deve estar apavorado, tanto que Marcos Coimbra, do Vox Populi, também veio hoje com uma pesquisa ridícula, né? 12 pontos de distância de Dilma. Não custa lembrar que há 3 dias do primeiro turno, o mesmo Vox Populi do petista Marcos Coimbra estava dando mais ou menos essa mesma diferença, cantando a vitória de Dilma no primeiro turno. E sabemos o resultado prático. É tão gritante, que eu, por um lado, fico feliz, porque eu vejo essa mobilização toda e eu só posso constatar uma coisa: a turma está tensa, a turma está nervosa, com um risco iminente de perder tantas boquinhas. E para finalizar o desabafo de hoje, não podia deixar de ser também com mais uma frase do ilustre Roberto Campos, que dizia que é divertidíssima a esquizofrenia dos nossos intelectuais brasileiros, né? Eles adoram 3 coisas que só o capitalismo pode dar, a despeito de toda a retórica socialista que eles têm: moedas fortes para os seus cachês milionários, né? Liberdade de imprensa, né? Enfim, liberdade para eles atuarem, para eles venderem suas ideias, né? Porque isso em Cuba não existe, que é a ilha presídio que eles tanto defendem, e consumismo burguês, né? Claro, eles precisam de público para pagar esses cachês milionários em moeda forte, né? Então trata-se realmente de uma transa adúltera entre Karl Marx e Coca-Cola, né? Foi a brilhante tirada de Roberto Campos sobre nossos intelectuais que podiam fazer um bem à nação, né? Pegar, fazer as malas e viver em Cuba ou na Venezuela, que tem os regimes que eles tanto admiram da boca para fora, né? Porque dos muros para dentro eles adoram um conforto bem burguês. Era esse o desabafo de hoje. Se você concorda, espalhe, porque precisamos desmascarar a hipocrisia desses intelectuais.